Após a Guerra Civil, a Igreja Ortodoxa foi vista pelos bolcheviques como o maior entrave para a consolidação de seu poder. A Igreja Ortodoxa respondeu excomungando Lenin e toda a liderança do Partido Bolchevique. Nesse vídeo, nós vamos compreender como os revolucionários soviéticos viam a Igreja Ortodoxa e a religião. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, não deixa de se inscrever. Já de cara eu peço o seu like, ele é importantíssimo, pessoal, para todos nós aqui criadores de conteúdo. É por meio dele que o algoritmo entende que o vídeo é legal e manda para as pessoas. Eu peço também que vocês utilizem o campo dos comentários e mande esse vídeo para os seus amigos. Em 1918, os bolcheviques mandaram expropriar todos os bens da Igreja Ortodoxa que não eram diretamente utilizados pelos fiéis. Também Lenin assinou um decreto que proibia o ensino religioso nas escolas. Em janeiro de 1918, a Igreja Ortodoxa respondeu excomungando Lenin e toda a liderança bolchevique. Lenin era contra a participação dos membros do partido em religiões. Porém, ele nunca quis proibir a Igreja Ortodoxa. Ele acreditava que a religiosidade não deveria ser o centro da vida das pessoas. Entre 1920 e 1921, houve uma grande fome ali na região do Volga, e o Lenin mandou expropriar toda a produção agrícola da Igreja Ortodoxa. Lembrando que a Igreja Ortodoxa ela tinha terras, riquezas, era ela quem legitimava o czar, né? Então, ela foi considerada aí pelos bolcheviques uma grande inimiga da revolução e ofereceu uma grande resistência. Nós conversamos a respeito disso num vídeo terça-feira, dá uma olhada lá, vou deixar nos cards para quem não viu. Enfim, estava tendo uma grande fome nessa região ali do Volga e o Lenin mandou expropriar todos os bens que ainda restavam da Igreja Ortodoxa, principalmente a produção agrícola. E aí a população recebeu o comissariado do povo e a polícia à bala. Então Lenin viu que a Igreja Ortodoxa como inimiga era ainda mais forte do que eles estavam prevendo. E Lenin ordenou, num documento secreto, a execução de todos os padres que oferecessem qualquer resistência à Revolução Bolchevique e à ideologia socialista. Também Lenin mandou promover várias propagandas antirreligiosas. Trotsky, a respeito de tudo isso, via as coisas de uma outra forma. Para ele, propagandas antirreligiosas e execução de padres não resolveria em nada o problema, muito pelo contrário. Ele acreditava que as pessoas criariam muita resistência à ideologia socialista em defesa da Igreja Ortodoxa. E aí ele estudou a religiosidade da população e ele descobriu o seguinte, que a maior parte das pessoas ia à igreja em busca de distrações e as mulheres iam mais para manter uma tradição familiar, que eles não tinham uma fé propriamente desenvolvida, mesmo porque, como a gente conversou terça-feira, eles não liam a Bíblia e mesmo porque a maioria da população era analfabeta, cerca de 40%, então eles pouco entendiam de fato o que era o cristianismo. Tudo estava mais vinculado ali nas questões propriamente ritualísticas. Então, o que o Trotsky pensou? Se a população, pelo menos a grande maioria, vai à igreja em busca de distrações, vamos oferecer outras distrações. E aí ele acreditava que o cinema poderia ser uma alternativa
para retirar as pessoas da religião e também do alcoolismo. Trotsky acreditava que a população ia muito às igrejas e também procurava a vodka porque a vida delas era horrível. Então, se eles oferecessem uma jornada de trabalho menor, melhores condições salariais e de trabalho, desenvolvessem a economia e oferecessem outras distrações, a religião, por consequência, iria diminuir o seu poder. E olha só o que ele escreveu. O cinema diverte, excita a imaginação pela imagem e afasta o desejo de entrar na igreja. Tal é o instrumento de que devemos saber fazer uso, custe o que custar. Stalin, por sua vez, mandou fechar todas as igrejas porque ele não queria dividir o seu poder com ninguém. E aí, em 1932, a Catedral de Kazan se tornou o Museu da História da Religião e do Ateísmo. Os mosteiros foram transformados em prisões. Isso já desde a Guerra Civil, alguns mosteiros de fato foram transformados em quartéis, celeiros e tal pelos revolucionários. Mas com Stalin isso tomou maiores proporções, né? A igreja de São Clemente passou a ser a Biblioteca Lenin. Durante a Segunda Guerra Mundial, no cerco de Leningrado, a Catedral da Ressurreição do Salvador do Sangue Derramado passou a ser um necrotério para as pessoas que morriam de inanição. Em 1931, na igreja de Santo Isaac foi colocado um pêndulo de Foucault que é capaz de revelar a rotação da Terra. E ali havia uma inscrição: isso não é religião, é ciência. Em 1943, Stalin reativou os cultos da Igreja Ortodoxa para aumentar o moral da população frente à invasão nazista. Mas as propagandas antirreligiosas continuaram a todo vapor. Inclusive, uma vez eu conversei com uma senhora que foi criada no final do período stalinista e ela nos contou o seguinte, que as crianças eram levadas pelos professores para as igrejas e lá elas eram incentivadas a falarem assim: Deus, por favor, manda do céu balas. E não caía nada. Aí a professora falava o seguinte: agora peça para o titio Stalin. Aí elas: titio Stalin, manda bala. E aí caía balas e doces do céu da igreja, entende? Então isso era feito constantemente para as crianças e também os adultos, né, consumiam propaganda antirreligiosa para que eles deixassem a Igreja Ortodoxa. Porém, isso ao longo da história russa e soviética pouco surtiu efeito, porque hoje a Igreja Ortodoxa russa ela é uma das principais aliadas do Putin e a população russa é super religiosa. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Um abraço e até mais.